A Amazônia é um conjunto de ecossistemas que abrange a floresta amazônica e a bacia amazônica. Ela cobre uma boa parte do noroeste do Brasil, se estendendo até a Colômbia. Sendo assim, ela passa pelos seguintes países: Brasil, Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Guiana, Suriname, Equador e Guiana Francesa. Sendo assim, é a maior floresta tropical do mundo, tendo um total de 5,5 milhões de km quadrados de extensão. Ela se caracteriza por ser heterogênea, tendo um nível de espécies elevado, com cerca de 2.500 tipos de árvores e mais de 300 mil tipos de plantas. Ela permanece verde o ano todo e não perde suas folhas no outono. É um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do rio Amazonas e é a região com maior biodiversidade do planeta e maior bioma no Brasil. O solo da floresta amazônica é bem pobre. Ele tem uma fina camada de nutrientes, que se forma com a decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Essa camada ela é rica em humus, que é uma matéria orgânica muito importante para algumas espécies de plantas dessa região. Em áreas que estão desmatadas, as chuvas fortes lavam o solo e carregam seus nutrientes. É o processo de lixiviação. Ele deixa os solos amazônicos ainda mais pobres. Só 14% de todo esse território pode ser considerado fértil para a agricultura. Mas se essa pequena parte é fértil, como existem tantas árvores? É a camada de humus que tem um papel fundamental nesse processo. Os poucos nutrientes que tem no solo são absorvidos pelas raízes das árvores, e essas plantas tornam a liberar nutrientes para enriquecimento do solo. É uma constante reciclagem de nutrientes. A vegetação da floresta amazônica é dividida por três categorias: as matas de terra firme, matas de várzea e matas de igapó. As matas de terra firmes, também chamadas de caeté, são as regiões mais altas, longe dos cursos d'água, e por esse motivo não são inundadas pelos rios. Elas possuem árvore de grande porte, cobrindo a maior parte da floresta, e algumas árvores chegam a alcançar até 60 metros. As matas de várzea sofrem com inundações em determinados períodos do ano. Na sua parte mais alta, o tempo de inundação é curta. É uma mata muito fechada, com densidade elevada e árvores altas, com em média 20 metros de altura. Tem a vegetação parecida com as matas de terra firme. Nas regiões planas, elas permanecem inundadas por mais tempo. Nas matas de igapó, também conhecidas como floresta alagada, são localizadas em terrenos muito baixos e por esse motivo quase sempre estão inundadas. Tem a vegetação baixa, com arbustos, cipós e musgos. Nessa mata também encontramos a Vitória Régia, que é um dos símbolos na Amazônia. O relevo da Amazônia pode ser classificado como irregular, porque ele tem três diferentes formas. Os planaltos, que são encontrados nas regiões mais elevadas e possuem picos de até 300 metros. As planícies, ao contrário, que são regiões mais planas e ficam localizadas em zonas de menor altitude. Em geral, elas não chegam a ultrapassar 100 metros. E as depressões, que são encontradas em regiões ainda mais baixas e estão localizadas ao nível do mar. A depressão é o relevo que tem a menor altitude dentro do bioma amazônico. Na Amazônia, a formação de relevo mais baixa é a planície amazônica, e a mais alta é o Planalto das Guianas. É nesse planalto que se encontra o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil. Ele tem cerca de 3.015 metros. Até aqui você já viu que o bioma Amazônia é enorme e abrange grande parte do nosso país, que cobre boa parte do noroeste do Brasil e se estende até a Colômbia, o Peru e outros países da América do Sul, sendo a maior floresta tropical do mundo, famosa por sua biodiversidade. Você sabia que são 30 milhões de espécies de animais, sem contar aqueles que ainda não são conhecidos? Pois é, no Brasil são ao menos 311 mamíferos, 1.300 aves, 273 répteis, 232 anfíbios e 1.800 peixes continentais, e mais ou menos 2,5 milhões de espécies de artrópodes.
Mas espera aí, o que são artrópodes? É a espécie que engloba insetos, aracnídeos e crustáceos. Com toda essa quantidade, podemos ver que a Amazônia é o bioma brasileiro com maior riqueza de espécies da fauna. Agora, vamos ver alguns animais de cada espécie presente neste bioma. Este é o galo da serra. É uma das aves mais belas do continente americano, conhecido também como galo da serra do Pará e galo da rocha. São frugívoros, mas também caçam insetos, lagartixas e rãs. A arara vermelha grande é conhecida também como arara verde e arara vermelha. Mede cerca de 90 centímetros e pesa mais ou menos 1,5 kg. Se alimentam de frutos do buriti e coquinhos. Os sete cores da Amazônia mede entre 12 e 13 centímetros de comprimento e pesa entre 16 e 27 gramas. Uma curiosidade sobre esse passarinho é que seu nome científico é Tangará chilensis, o que significa dançarino do Chile, mas essa espécie jamais foi encontrada lá. Agora em répteis temos a sucuri, também conhecida como anaconda. É uma das maiores cobras do mundo e pode viver até os 30 anos. Jacaretinga, também conhecida como jacaré de óculos, pode ser facilmente encontrada em diferentes tipos de rios e lagos de água doce. Tartaruga Amazonas é uma tartaruga fluvial encontrada no rio Amazonas e seus afluentes. É uma espécie de grande porte, sendo que os maiores exemplares chegam a alcançar 90 centímetros de comprimento ou mais. Em peixes, alguma das muitas opções, temos o aruanã, peixe de água doce. Ele não passa de 1 metro de comprimento e pesa até 5 quilos. Uma curiosidade deste peixe é que ele pula para buscar suas presas na superfície. Pode saltar até 1 metro de água nessa atividade. O jacundá, peixe também de água doce, possui o corpo alongado, nadadeira dorsal contínua ocupando quase todo o doce e geralmente ocela tipo na cauda. O piraíba é um peixe de água doce na região da Amazônia. Pode atingir até 2,50 metros de comprimento e 300 quilos de peso. O sapo de chifres da Amazônia é uma espécie de tamanho avantajado, podendo chegar a 20 centímetros. Ele possui a boca considerada grande, o que permite engolir animais do mesmo tamanho que o seu. A rancambô é uma espécie de anfíbio que possui hábitos noturnos e é conhecido como perereca arborícola voadora, ou seja, seu deslocamento se dá pelo ar. O bicho-preguiça é um animal que habita desde a América Central até a América do Sul. As espécies de bicho-preguiça estão divididas em dois gêneros que se diferenciam basicamente pela quantidade de dedos. São animais que apresentam movimentos lentos, sendo essa uma de suas principais características. A onça-pintada é um mamífero. É considerado o maior felino das Américas e o maior carnívoro da América do Sul, podendo pesar até 130 quilos. A onça-pintada alimenta-se de animais silvestres, como catetos, veados e tatus. Devido ao desmatamento e à expansão da agricultura, este bicho está sendo considerado como quase ameaçado. A lontra é um animal vertebrado, mamífero e carnívoro e pertence à família do furão. Esses animais são encontrados em quase todas as regiões do planeta. As lontras passam boa parte do tempo em ambiente aquático, sendo considerada animais semiaquáticos. E por último, temos a grande quantidade de insetos, tendo presente as abelhas, vespas, besouros, cupins, formigas e mosquitos. A água é um elemento fundamental para viver. Logo, podemos dizer que o bioma amazônico está cheio de vida. Ele contém a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Ela é responsável por 20% da água doce do planeta e ocupa uma área equivalente ao território continental dos Estados Unidos, aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Seu principal rio é o rio Amazonas, que recebeu o título de mais largo do mundo e possui mais de 1.000 afluentes. Ele nasce na Cordilheira dos Andes e deságua no Oceano Atlântico, se dividindo em 3 partes. Quando chega nos países andinos, é chamado de Rio Maranhão.
Ao adentrar o Brasil, é chamado de Rio Solimões, e quando encontra as águas do Rio Negro, finalmente recebe o nome de Rio Amazonas. O bioma amazônico possui muitos rios e de diferentes tipos. Por isso, na maioria das vezes, classificamos pela cor de suas águas. Temos os rios barrentos, que são os que apresentam deposição de sedimentos e concentração de nutrientes, como, por exemplo, o Rio Amazonas. Os rios de águas pretas são os que apresentam concentração de areia e humus, como o Rio Negro. Por último, temos os rios de águas claras, que são os com pouca concentração de nutrientes e sedimentos, mas que apresentam corredeiras, como o Rio Xingu. E como se já não bastasse tanta riqueza, a Amazônia ganha mais um título. Ela possui o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que é o maior aquífero já descoberto no mundo. Ele foi descoberto por pesquisadores da Universidade Federal do Pará e possui cerca de 162.520 quilômetros cúbicos, que abrigam de forma subterrânea mais de 150 quatrilhões de litros de água, o que seria capaz de abastecer todo o planeta por 2 séculos e meio. Para vocês terem noção do quão grande esse aquífero é, comparamos aqui com o aquífero Guarani, que era considerado o maior do mundo antes da descoberta do Saga. Ele possui um volume de água de 39 mil quilômetros cúbicos, ou seja, era 4 vezes menor. E você deve ter reparado que as águas do Rio Negro e do Rio Solimões não se misturam. Você sabe por que isso acontece? Eu respondo! Isso acontece porque a composição química, a temperatura e a velocidade dos dois são diferentes. O Rio Negro carrega uma grande quantidade de matéria orgânica desde a sua nascente na Colômbia, o que dá o tom escuro à sua água, e corre a cerca de 2 km por hora com uma temperatura de 28 graus Celsius. Já os Solimões nasce nos Andes peruanos e tem uma água de aspecto barroso, devido a uma carga de sedimentos vindo da erosão de solos de origem vulcânica. Faz seu percurso em uma velocidade aproximada de 4 a 6 km por hora a uma temperatura de 22 graus. Esse fenômeno já se tornou uma das principais atrações turísticas de Manaus, a capital do Amazonas. E por fim, eu vou falar do clima na Amazônia. A Amazônia é uma região bastante quente e úmida, e isso deu origem às florestas que, por meio da evapotranspiração, perdem a água para o meio ambiente. O Oceano Atlântico também é responsável por essa umidade elevada. O clima dominante é o equatorial úmido, com a temperatura média 27,9 graus Celsius durante a estação de menor umidade e é de 25,8 graus Celsius na estação de maior pluviosidade. A umidade do ar chega a 88% na época de chuvas intensas, mesmo na estação seca. Essa permanece elevada, chegando a 77% em relação à pluviosidade. Chove na Amazônia cerca de 1.500 milímetros a 3.000 milímetros todos os anos, segundo a WWF Brasil. A floresta amazônica é fundamental para impedir o avanço das mudanças climáticas. Seus rios respondem por quase 1/5 de água doce que descem nos oceanos. A umidade da parte da Bacia Amazônica atinge e regula o clima dos países como Argentina e Uruguai.